Boa noite a todos. Então, estamos aqui mais uma vez reunidos, né, agradecendo pela oportunidade maravilhosa de estar aqui na casa. E como sempre, a gente sempre passa uns recados, né, porque tem às vezes pessoas novas que estão conhecendo a casa pela primeira vez. Tem uns amigos da internet também que podem ser alguns novos e não sabem como é que funciona um pouco a casa. Então eu vou passar uns recadinhos. Então a casa, na verdade, a gente trabalha... Deixa eu só pegar o óculos. A casa, na verdade, ela tem um trabalho de palestras, né, e passes, tratamentos com passes todos os dias, tá? Existem algumas diferenças de trabalho e horário, ok? Para ressaltar um pouquinho, a gente faz um trabalho de evangelização infantil aos domingos, que é bastante interessante, né, para as crianças conhecerem as doutrinas. E quem tem criança, quiser frequentar a casa, para a criança não ficar às vezes aqui, que a criança se incomoda, não consegue ficar assistindo uma palestra em paz, em calma, criança toda agitada, então tem o trabalho lá em cima também. Assim os pais podem ficar mais atentos aqui à palestra, as crianças ficam no trabalho de evangelização infantil, que é bem interessante. Então esse trabalho ocorre todo domingo às 10 horas, ok? O atendimento fraterno, né, que é o atendimento das pessoas que vêm se consultar aqui na casa, ele é feito toda meia hora antes das palestras. Então, todo dia que tem palestra, meia hora antes, é só chegar e atendido aqui na casa. Tá? O dia e horário da palestra, para a gente não se alongar muito, ele está fixado lá no nosso mural e também no site, que é o www.casadocaminhosantana.com.br. Então, tem todos os horários das palestras lá. Falando também um pouco dos trabalhos na área social que a casa faz, né? Hoje nós estamos fazendo atendimento a 75 famílias carentes, né, cadastradas. E a partir de maio a intenção é atender de 80 a 85 famílias. Então essas famílias são atendidas com cestas básicas, que a casa monta, que a casa recebe através de donativos. Então, falando da cesta básica, este mês, né, a gente está precisando de colaboração. A quem puder ajudar é muito bem-vindo, de alimentos não perecíveis, no caso leite em pó, arroz, óleo, biscoitos e açúcar, ok? Então com esses alimentos aí a gente vai montar as 75 e depois 80, 85 cestas básicas. Tem um trabalho também, um curso para gestante, que é o primeiro e terceiro domingo de cada mês às 9 horas. E na sexta-feira, só para finalizar, às 20 horas, a gente tem um trabalho de passe e grupo de apoio a dependentes químicos, tabagismo e a familiares. Então esse é um trabalho que pode ser feito à distância. Não necessariamente o dependente químico precisa estar aqui. Muitas vezes o dependente químico é resistente, né, a vir em algum local, a fazer algum tratamento. Então isso pode ser feito à distância, através de parentes, amigos. Ok? A gente está falando também muito do nosso livro Mirabelle, né, que foi editado aqui pela casa, que é bem interessante, uma história, né, meio que uma biografia bastante interessante, de um grande colaborador aí, trabalhador na seara espírita, ok? Então eram esses os recadinhos que eu teria para passar para vocês hoje. Então peço a todos agora, para a gente iniciar os nossos trabalhos, que se puderem encerrar os olhos, para que a gente possa se concentrar. Vamos nos concentrar agora na atmosfera desta casa, agradecendo pelo fato de estarmos aqui, por termos caminhado até esta casa, e que possamos, Pai, através da sua bênção, nos conectar à corrente desta casa, no sentido mais fluido, sentindo a nossa respiração, sentindo a nossa alma, espírito encarnado que somos, e possamos assim, desta forma mais leve e fluida, nos conectar à corrente desta casa. Uma corrente de amor e carinho, preparada pelos mentores desta casa, pelo qual sempre agradecemos esse trabalho de amor e dedicação. E que possamos, Pai, também, através da nossa elevação, nos conectar à corrente do nosso Mestre Maior. Que essa corrente nos despeje muita luz, muita paz, muito amor e principalmente muito ensinamento para os trabalhos de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então hoje nós teremos a palestra Refugia-te em Paz, do livro Fonte Viva, item 147, que vai ser feita aqui pelo nosso irmão Caetano. Obrigado.
Boa noite a todos. Que a paz do Senhor Jesus seja em todos os corações. Grande alegria estarmos novamente nessa segunda-feira, aqui nesta casa de caridade que nos abriga, para refletirmos um pouco sobre a nossa vida de espíritos imortais, não é isso? Reservamos um tempo na nossa semana para refletir, meditar sobre a nossa condição de vida integral. Esse é o objetivo das nossas palestras, e depois nós vamos tomar aquela chuveirada gostosa, né, de energias revigorantes e refazedoras, para que possamos voltar ao nosso lar em paz, com um coração pleno de energias novas e de alegrias novas, para continuarmos, tocarmos mais um dia na semana, não é isso? E estamos contentes, porque mais uma vez conseguimos atender as nossas famílias com grande alegria, não faltou alimento, graças à colaboração de todos vocês que frequentam essa casa de caridade e à colaboração de todos os trabalhadores que estão engajados nessa tarefa de amor, de assistência aos irmãos que nos procuram, né, em busca do alimento material e também do espiritual, porque eles levam também o alimento espiritual, que é de fundamental importância. Então, grande alegria, porque nós, no sábado passado, estivemos aqui, né, Luizinha? Atendendo, abraçando, dando um sorriso, um carinho para esses nossos irmãos, né? O que mais que eu ia falar? Que eu lembrei aqui, agora já esqueci. A gente está ficando velho, é um problema. Os neurônios vão se gastando e é complicado. Achei legal das crianças. No domingo é muito interessante as crianças, porque essa casa realmente se enche de alegria com as crianças espirituais que vêm aos magotes brincar com as nossas crianças, né? E elas realmente acabam aprendendo um pouquinho de convivência, tendo um pouquinho a noção, né, do Mestre Jesus e tudo isso. Então é muito importante realmente essa experiência no domingo com as crianças, tá? O que mais? Eu tinha algo mais que eu não estou lembrando agora, daqui a pouco eu lembro, sem problema. Muito bem. Nós temos que, quando se fala em paz, e o texto fala assim, refugia-te em paz, a gente sabe que é um tema complicado, não é verdade? Nós somos espíritos em evolução, estamos numa nova experiência nessa escola bendita chamada Planeta Terra. Não somos santos, né? Temos muitas pendências com as leis divinas. E todas essas preocupações e esses desvios do nosso passado estão gravados em nossa consciência. Os meus alunos sabem, porque eu sempre disse para eles que está gravado no hardware, né? Lá no nosso corpo causal, sempre nos lembrando, né? A consciência é essa vigilante, eterna do Espírito, que sempre nos avisa de tudo que nós temos que fazer, né? Traça os nossos roteiros. E realmente, falar em paz para nós, espíritos medianos, nessa escola ainda, que é de 2º grau, é uma escola de expiações e provas. Todos nós que estamos aqui, ou estamos espiando, né? Resgatando, às vezes obrigatoriamente, os nossos delizes perante a lei divina, ou as leis divinas, ou estamos em provas, provando aquilo que nós já aprendemos, e estamos agora exercitando. Então, esses são 2 grandes grupos que estão aqui. E é muito difícil esses 2 grandes grupos conseguirem paz completa, 100%, porque a sua consciência, a nossa consciência, ainda está repleta, às vezes, de culpas, de arrependimentos, né? De coisas que ainda nos incomodam, que sabemos que temos que consertar, já tomamos consciência, mas ainda não temos forças. Então, às vezes, é difícil realmente nós nos aquietarmos e buscar e encontrarmos paz. Essa paz nós estamos procurando e construindo, como nos dizem os nossos irmãos espirituais. Essa paz é fruto de trabalho, e de muito trabalho. Porque realmente nós temos que pacificar a nossa própria consciência, que é a nossa essência, não é verdade? E toda vez que nós falamos em voltar para o nosso interior, não é realmente querer ver o fígado, o baço, meus rins, nada disso, o coração, meus pulmões. Não, voltar para o interior não é isso. Voltar para o nosso interior é realmente buscar o encontro com a nossa consciência, o encontro com nós mesmos.
Porque naturalmente nessa nossa luta, nessa nossa labuta, eu diria até, diária, de todos os dias, de tentar cumprir o projeto que nós assumimos com nossos irmãos espirituais, nosso projeto espiritual, nosso contrato espiritual, nosso contrato reencarnatório, nós nos perturbamos demais, agitamos muito o nosso corpo emocional, agitamos o nosso mental, às vezes ficamos ansiosos, e nos é muito difícil pararmos alguns momentos para meditar, não é isso? Meditar e falar isso é coisa para indiano, né? Para aqueles yogis, yoginis, esses nossos irmãos que nós estamos longe de entender, né? A gente já pensa naquelas posições exóticas, né? Parado, estático, né? Em sucaça, que eles falam, né? Ficar em sucaça, né? Alinhado, a espinha ereta, né? A mente quieta, igual a música do Walter Franco, a espinha ereta e a mente quieta e o coração tranquilo. Mas a gente se esquece que não precisa nada disso, basta a gente realmente achar um momentinho para nós, no meio das nossas atividades, e nos recolhermos, né? Buscarmos esse encontro com nós mesmos, que pode se dar em qualquer lugar, em qualquer instante. Basta que nós queiramos. Mas, ok, nós vamos, depois, se der tempo, a gente fala um pouquinho disso. O fato é que nós temos muita dificuldade em encontrar com nós mesmos, com a nossa própria consciência. E muito de nós foge da consciência porque ela nos cobra, né? Não é que ela nos cobra, ela nos lembra, né? Ela nos lembra que nós temos coisas a fazer ainda. E está correto, nós somos aprendizes, né? Ainda temos muita lição a desenvolver, né? Mesmo nessa escola aqui, que é limitada, é só uma escola de 2º grau, ela nos oferece um campo infinito e amplo de possibilidades de exercício da nossa inteligência e da nossa vontade. É por isso que o nosso querido amigo Emmanuel, que vocês conhecem muito bem, mentor de Chico Xavier, durante a sua jornada, na última jornada terrena, lá no livro Fonte Viva, que todos vocês conhecem, porque muitos têm esse livro já na cabeceira, não é isso? Companheiro de todas as horas. Esse é o meu, Fonte Viva. O Fonte Viva e o Pão Nosso. E Emmanuel, no item 147, vai desenvolver essa palestra para nós, porque eu mesmo, de mim mesmo, não sei muita coisa. Então nós vamos estudar aqui com Emmanuel, né? Em que ele vai buscar inspiração lá no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 31, em que dizia assim: havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Aí Emmanuel começa a sua dissertação, que o convite do mestre para que os discípulos procurem lugar à parte, a fim de repousar a mente e o coração na prece, é cada vez mais oportuno. Quer dizer, isso foi dito há 2000 anos, né? Jesus disse isso para nós. E continua sendo o quê? Muito atual, muito oportuno para o homem atual, ou para o espírito encarnado na atualidade. Todas as estradas terrestres estão cheias dos que vão e vêm, atormentados pelos interesses imediatistas, sem encontrarem tempo para a recepção de alimento espiritual. Daí a importância de reservarmos pelo menos a segunda-feira, né? Para darmos uma paradinha e recebermos um pouco de alimento espiritual. Olha a importância. Inúmeras pessoas atravessam a senda famintas de ouro e voltam carregadas de desilusões. Outras muitas correm às aventuras, sedentas de novidade emocional, e regressam com o tédio destruidor. Nunca houve no mundo tantos templos de pedra como agora para as manifestações de religiosidade, e jamais apareceu tamanho volume de desencanto nas almas. Olha que interessante, né? Vê que os templos não resolvem muita coisa, né? Não é o número de templos suntuosos que vai resolver o problema da alma, né? Porque o problema da alma é interno, não é verdade? É realmente com a sua consciência, né? Não é um problema de construção, né? Não é um problema externo. A legislação trabalhista reduziu a atividade das mãos. No entanto,
Em tempo algum surgiram preocupações tão angustiosas como na atualidade. Em vez de usar o tempo ocioso, né, o tempo que resta, para se acalmar, o homem usa para se atormentar, não é verdade? Por quê? Aí as razões, eu gosto de explicar as razões, né? Porque traz a sua consciência atormentada, né? Preocupações exacerbadas com a sobrevivência na matéria, com a relação na matéria, esquecendo-se que é um ser espiritual por excelência, que tem uma vida espiritual e que ela também merece carinho e atenção. Segue aqui, Emanuel. As máquinas modernas limitaram espantosamente o esforço humano. Todavia, as aflições culminam, presentemente, em guerras de arrasamento científico. Está aí a bomba atômica para provar, não é isso? A física quântica, essa maravilha da descoberta da ciência, agora descobrimos a física quântica, servindo para a destruição, né? A física quântica só destrói? Não. Todos nós sabemos que o micro-ondas, os computadores, né, tudo é a ressonância magnética, tudo isso é física quântica, né? Então são maravilhas da ciência. Mas, ao mesmo tempo, a nossa pequenez, o nosso egoísmo e a nossa estupidez, ainda compreensível, também usa a física quântica para, através da fissão nuclear, criar artefatos de destruição em massa. Não é isso, não é verdade? É isso que ele está falando aqui. Em guerras de arrasamento científico. Avançou a técnica da produção econômica em todos os setores, selecionando o algodão e o trigo, por intensificar-lhes as colheitas. Mas, para os olhos que contemplam a paisagem mundial, jamais se verificou entre os encarnados tamanha escassez de pão e vestuário. Grande verdade, né? Quando a gente olha o continente africano, né? Olha o terceiro mundo em geral, quanta escassez, né? Quanta escassez de ambos, pão e vestuário. Aprimoram-se as teorias sociais de solidariedade e nunca houve tanta discórdia. Que interessante, né? Porque realmente não é uma questão de intelecto, né, meus queridos? A questão é bem mais profunda. Como acontecia nos tempos da permanência de Jesus, há 2000 anos, no apostolado, a maioria dos homens permanece no vai-vém dos caminhos, entre a procura desorientada e o achado falso, entre a mocidade leviana e a velhice desiludida, entre a saúde menosprezada e a moléstia sem proveito, entre a encarnação perdida e a desencarnação em desespero. Tudo isso é resultado do nosso desprezo pela vida integral, uma vida de espírito. Tudo isso é o resultado do nosso culto à matéria, da nossa total dedicação às coisas exteriores, às coisas que realmente impressionam os nossos sentidos apenas. Falta de recolhimento interior, né, para refletirmos a caminhada. E eu não estou pregando aqui dizendo que a matéria é o demônio dos nossos espíritos, não. A matéria é uma bênção, mas ela é apenas instrumento, ferramenta, para que nós, espíritos, excitamos a nossa inteligência e as nossas habilidades. Então é ferramenta de trabalho, para que nós utilizemos sem apego. O que os nossos irmãos espirituais nos alertam é que nós devemos trabalhar na matéria, sim, porque estamos encarnados para isso, mas sem nos apegarmos à matéria. Esse que é o nosso erro, o apego. Tá? Senão nós cairíamos no mesmo erro dos irmãos indianos, ou dos orientais, né? mais especificamente os irmãos indianos, que detestam a matéria, né? E por isso a cultura religiosa deles é uma eterna fuga da matéria, né? Através dos processos, né? de várias técnicas de fuga da matéria, né? De sair, se libertar da matéria o mais possível, esquecendo que a matéria é necessária para a evolução espiritual. Então não é a matéria que é o problema. O problema é o nosso apego à matéria, é a nossa ilusão com a matéria, não é verdade? Esquecendo que somos seres espirituais e o que nos interessa
são as coisas essencialmente espirituais, que são eternas, que são as que realmente permanecem. Não a matéria, que é impermanente. Como vocês sabem, a matéria ela se modifica a todo instante e é impermanente. Então ela é realmente um instrumento de trabalho para o espírito imortal, que é permanente. Ó, meu amigo, continua aqui o Emmanuel, se adotasse efetivamente o aprendizado com o Divino Mestre, retira-te a um lugar à parte e cultiva os interesses de tua alma. É o que nós estamos fazendo aqui. Nos retiramos a essa casa de caridade, nos congregamos aqui, que é um lugar à parte, né, das nossas atribuições normais, para o quê? Para refletirmos sobre os problemas da alma, sobre as necessidades reais da alma, ou seja, os nossos. Porque a alma nada mais é do que nós mesmos, espíritos encarnados, não é isso? É possível que não encontres o jardim exterior que facilite a meditação. Olha só que interessante. É possível que não encontres o jardim exterior que facilite a meditação. Nem algum pedaço de natureza física onde repouses do cansaço material. Todavia, penetra o santuário dentro de ti mesmo. Esse é o convite que Emmanuel está nos fazendo. E aí que eu alerto, todavia penetra o santuário dentro de ti mesmo, não é para observar os coração, os rins, os pulmões, não. Não tem problema que vocês estão funcionando no automático, graças ao bom Deus. Essa máquina maravilhosa que nós recebemos, muita coisa funciona no automático, independente da nossa vontade. Tanto é que várias pessoas não percebem, né? Só percebe quando ela para, dá algum problema, né? Deu algum problema, putz, é mesmo, tem um fígado, tem um coração, esqueci desse negócio. Porque está tudo no automático, essa máquina é fantástica. Então, não é para dentro da máquina que nós temos que nos voltar o nosso pensamento, mas voltar o nosso pensamento para a nossa consciência. Né? E é interessante porque já há 4.000 anos atrás, os nossos irmãos lá do Oriente nos ensinavam as práticas de meditação e dizia que é necessário aquietar-se. Né? Fazer silêncio. Fazer silêncio fora, eu preciso de silêncio, eu preciso de... Não, o silêncio é dentro de você. E aí, esse que é difícil. Porque às vezes você pode conseguir silêncio, um lugarzinho, né? Que você preparou, um jardim, fora, uma sala com um tratamento acústico, silêncio total. Mas quando você cerra os olhos e tenta ficar em silêncio interior, você não consegue. O pensamento pensa nas contas, né? Na família, nos filhos, no trabalho, em tudo que você tem que fazer. Não te dá sossego. A mente não para, a mente está alucinada, não é verdade? E não é isso que acontece? Vocês experimentaram fazer esse exercício? É difícil aquietar a mente. Parece um cavalo brabo, né? Um cavalo bravio, que não quer obedecer às rédeas, né? E a gente puxa, ela vem, mas daqui a pouco escapa de novo, né? Parece que esse cavalinho lá de Campo do Jordão, que ele vai, quando ele vê um pé de capinha, ele vai para onde ele quer, é verdade? É assim, nossa mente é assim. E nós lutamos ali, cerramos os olhos e tal, e crispamos tudo, né? Ficamos tensos até, caramba, não consigo meditar, ficar paradinho. É claro que você não vai conseguir, meu querido. A mente é um processo contínuo. Nós temos que dominá-la aos poucos, como se faz com os cavalos bravios, né? É aos poucos, é com carinho, afagando, né? Que ele vai aquietando, a mente também. A mente você tem que adotar a prática da meditação. Ou seja, ela vai te obedecendo aos poucos. Você vai domando-a, né? Para que ela te obedeça. Mesmo assim não vai ser fácil, precisarão anos de prática para a gente controlar o corpo mental. Não é? Por quê? Porque nós pensamos continuamente. Né? A partir do momento que nós ganhamos essa faculdade maravilhosa, que é a faculdade de pensar, né? Adquirimos a nossa individualidade, somos seres pensantes, nós não paramos mais de pensar. Podemos dominar essa faculdade, mas não paramos de pensar. Então, o conselho é realmente a gente achar um espaço em nosso tempo, em nosso dia, ou em nossa semana, em nosso mês, para nos dedicarmos a essa prática de observar a nossa consciência, que pode ser em qualquer lugar.
Agora, é de preferência que seja um lugar mais tranquilo, né? Porque senão, além da briga interior, você também vai ter uma briga exterior, não é verdade? Há muitos sentimentos que te animam há séculos. Nossa, séculos? Mas eu vivo há séculos? Sim, você é um ser que vive há séculos. Acredite ou não, né? Você vive há séculos. Você é o resultado, hoje, de séculos de experiência. Isso assusta muita gente, sabia? E já assustou a gente também, né? Porque, não, quando a gente para pensar, meu Deus, é isso. É isso aí, né? Há muitos sentimentos que te animam há séculos, imitando em teu íntimo o fluxo, imitando no teu íntimo o fluxo e o refluxo da multidão. Passam apressados de teu coração ao cérebro e voltam ao cérebro ao coração, sempre os mesmos, incapacitados de acesso à luz espiritual. Aqui ele está falando da sublimação dos nossos pensamentos e sentimentos, né, que viram sentimentos. Nós, às vezes, estamos séculos atuando num círculo fechado, né? Então, quantos não estão há séculos odiando, né? Não conseguindo se desprender de coisas mesquinhas, né? Eu não vou nem me alongar muito, porque é isso. O que está dizendo é isso. Muitos indivíduos estão rodando em circuito fechado, dentro de si mesmo, repetindo experiências, e não aprendendo muita coisa. Daí a importância, queridos, da gente realmente interiorizar e despertar a nossa consciência do que realmente é espiritizar-se, ou seja, descobrir-se como espírito eterno. O que é isso? Para que serve isso? Serve realmente para você se libertar. Se libertar da ilusão da matéria, primeiramente, e se libertar dessa angústia da consciência. Sentimentos de culpa, né? De inveja, de ódios, de apegos. Você se liberta de tudo isso. Por isso que o mestre dizia, conhece a verdade, e ela te libertará. Daí a necessidade do estudo, do mergulho, no estudo sistemático, né? Deixar a preguiça de lado e realmente estudar um pouquinho, para despertar a nossa consciência, porque se ela não despertar, ela continua nesse processo, girando em circuito fechado, como se fosse uma televisão, né? Muito particular, só sua, né? Aí ele vai explicar, que princípios são esses que você está girando há séculos? São os princípios fantasistas de paz e justiça. Princípios fantasistas de paz e justiça, de amor e felicidade, que o plano da carne te impôs. O plano da carne, a matéria, que não são verdadeiros, que são apenas ilusões, né? Que não satisfazem ao espírito imortal. É incompatível. Em certas circunstâncias da experiência transitória, que são as reencarnações, podem ser úteis. Entretanto, não vivas exclusivamente ao lado deles. A fantasia da ilusão, né? Exerceriam sobre ti o cativeiro infernal. Olha só, ele fala, o cativeiro infernal. Quer dizer, chegaria um momento que nós não resistimos mais. E aí sentimos necessidade de mudar. É isso que nos leva à saída dessa zona de conforto. É isso que nos alavanca, que nos empurra para frente. É o cansaço. Eu não aguento mais essa vidinha que eu estou levando. E é aí que a gente busca conhecer, dar ouvido aos nossos amigos espirituais, aos nossos mentores, né? É isso que nos faz caminhar. Às vezes é o cansaço. Os espíritos inferiores, os violentos, os sarcásticos, os brincalhões, é isso que também os faz um dia pararem e buscarem um outro tipo de vida. O cansaço, né? Que cai o quê? Eles caem na melancolia. Aquilo não está levando a nada. Estão rodando em falso séculos e não chegaram a lugar nenhum. Exerceriam sobre ti o cativeiro infernal. Qual é o conselho?
refugia-te no templo à parte, dentro de tua alma, porque somente aí encontrarás as verdadeiras noções da paz e da justiça, do amor e da felicidade reais a que o Senhor te destinou. Complicado isso, metafísico demais, muito filosófico. Não é tão filosófico. Por que Deus nos destinou? Porque a consciência, como nós dissemos no início, é onde está depositado as leis divinas. Então a consciência, que em essência somos nós mesmos, é essa parte divina. É a nossa conexão com a suprema inteligência do universo. Por isso que nós temos que tomar consciência e nos conectar com o Pai. Porque Ele, sim, é amor infinito, né? E é onde nós vamos encontrar paz, se nós realmente nos dispusermos a buscar. Qual é o problema? Qual é o nosso problema? A preguiça de ir buscar. Primeiro, a gente não acredita. A gente acha que esse negócio de realmente meditação, olhar para dentro de si mesmo, é coisa de oriental. Os ocidentais não têm tempo para isso. Nosso negócio é correria, buscar, fazer, né? Criar. Também. Não estamos dizendo que isso está errado. Mas temos que dar importância, sim, à nossa parte imortal, à nossa parte espiritual. Porque só ela nos reconecta com o nosso Criador. E vocês sabem que a inteligência suprema não atua diretamente na matéria. Nunca. Ela tem os seus prepostos, né? Uma infinidade de prepostos até chegar àqueles que atuam na matéria por ele, obedecendo às suas leis estabelecidas. O Pai Supremo nunca atua na matéria. Né? E nós um dia também, e é isso que se chama progresso espiritual, nos libertaremos da matéria. Não necessitaremos dela mais como instrumento. Não, estou falando dessa matéria grosseira. Podemos trabalhar com matérias mais sutis, mas essa grosseira a gente vai deixar logo, logo, daqui a pouco. A gente vai, aos poucos, não precisando mais desse material tão grosseiro para a gente exercitar as nossas capacidades. Vamos trabalhar com energias mais sutis e cada vez mais sutis, até realmente estarmos no estado de transformação de pura energia, né? Ou seja, a matéria num estado inimaginável para todos nós, no seu estado original. Porque vamos lembrar aqui que a matéria nada mais é do que energia condensada. André Luiz já nos ensina sobre isso. Matéria nada mais é do que energia condensada. E a matéria, é por isso que ela é impermanente. Ela está sempre forçando voltar para o seu estágio original. Está aí o nosso corpo para provar isso, né? Que ele tem um tempo de validade. Por quê? Porque a matéria precisa se reciclar, né? Ela precisa se reciclar. E nós abandonamos a matéria e voltamos à nossa condição também original, de espíritos envoltos em outro corpo, de matéria sutil, ainda de matéria, mas mais sutil, mais leve. E assim sucessivamente. Então, queridos, o segredo é esse. É a gente realmente adotar uma prática da busca interior. Cada um tem que descobrir o seu método. Não adianta copiar métodos e impor os métodos a você. Você vai se violentar com alguns métodos. Tem pessoas que se acostumam com os métodos orientais e se encaixam muito bem. Mas tem espíritos que não. Então ele tem que buscar o método que melhor se adapte à sua condição de vida. E tem que ser, não tem local específico, nem hora específica. Ele que vai determinar essa hora e aqui esse local. Para ele se aquietar um minuto, entrar em contato consigo mesmo, com a sua própria consciência, consigo mesmo, e se autoanalisar, se autoconfrontar e fazer um pequeno check-up. Você sabe que quando a gente está no campo do mundo mental, o tempo se mede rapidamente, se passa rapidamente, né? Não é na mesma régua no tempo que nós estamos atuando, né, no tridimensional, aqui nas 3 dimensões. O pensamento ele extrapola as 3 dimensões. Não reconhece as 3 dimensões. Ele se extrapola. E é por isso que às vezes a gente se pega pensando
muito, esquecendo da vida, esquecendo do tempo. Ou seja, andando no mundo da lua, não é verdade? Isso. Muito bem, façamos isso de uma forma proveitosa. O tempo também, precisa ficar horas meditando? Não. Pode ser de segundos a horas, tudo bem? Depende da tua capacidade. E dependendo da prática, você vai aumentando esse tempo. Por quê? Porque você vai sentindo necessidade e sentindo o prazer de entrar em contato consigo mesmo. Porque esse contato é agradável. Agora, pode ser também desagradável, não é verdade? Se você está desalinhado, se você não está alinhado com as leis. Por quê? Se você não está alinhado com as leis, a tua consciência sempre vai te alertar que você não está caminhando de acordo com as leis divinas. Ela vai te alertar. Quando um irmão prejudica o outro, ele não sabe que está prejudicando. Sabe, não sabe. E sempre que ele ficar sozinho com ele, putz, prejudiquei aquele meu irmão, hein? Nossa, será que eu vou ser castigado? Será que eu vou ir para o inferno? É claro que vai, você já está construindo o teu inferno interior. É por isso que vale a pena fazer o bem. Porque o que é a paz? É a consciência tranquila. É o céu, né? É o céu dos católicos. É a consciência tranquila. Quando você põe a cabeça no travesseiro, ou quando você para meditar, você não se acusa de nada. Não é isso? E, portanto, você tem o quê? Paz. Aquele que vive infligindo as leis não tem paz, porque a consciência sempre está alertando que ele fez coisas contrárias às leis divinas. E que vai ter, no momento ele vai ter que responder por elas. Ele sabe disso, porque está dentro dele. Isso está dentro de nós, não tem como nós tirarmos. Isso chama-se consciência. Tá? A consciência nada mais é do que as leis divinas inscritas no nosso íntimo. É por isso que não tem como fugir. Embora muitos irmãos tentem fugir, né? Mas sempre acabam encontrando com si mesmos e com as leis divinas que regem o universo. Certo, meus queridos? Então, Emmanuel nos aconselha então a buscarmos a paz. Refugia-te em paz. Refugiar, né? Fugir um pouco da balbúrdia, da confusão, do corre-corre, e refugiar-se aonde? Dentro de si mesmo. Olha que interessante. E aí, essa companhia, realmente, você pode encontrar um grande amigo que é você mesmo. Grande amigo, tá bom? E a partir daí, você conquistando a paz, é claro que esse trabalho vai durar milênios, não é dias, é milênios, né? Você no final vai poder repartir toda essa energia positiva, toda essa força positiva com os teus irmãos. E aí, talvez você consiga realmente ser paz. Não falar de paz, tá bom? Mas ser paz, porque você irradia paz, ok? Esse é o trabalho a ser feito, queridos. É o conselho de Emmanuel, feito há 2000 anos por Jesus e que Emmanuel reforça agora. E está aí o convite para todos nós que estamos nessa caminhada de nos reprogramar. Você sabe que nós estamos reprogramando, né? Reprogramando as nossas caminhadas. Está aí um conselho muito importante, que é realmente encontrar um tempinho para parar e conversar consigo mesmo, ok? Muita paz a todos. Espero que vocês tenham força e coragem para fazer esse trabalho, que é uma tarefa difícil. Bom, como tudo, né? Difícil. Mas não impossível. Preciso responder a pergunta ou posso ir embora? O pessoal está ansioso para fazer pergunta. Então, como sempre, a gente abre para quem quiser fazer uma pergunta, colocação sobre o tema bem interessante, né? Esqueci de agradecer os irmãos da internet, né? Se tiver alguém aí na internet acompanhando a gente, pode mandar a sua pergunta. Você que ficou aflito aí atrás do teu computador, né? Caetano, vou fazer uma pergunta bem fácil. Ótimo, eu te agradeço. Só que não. Você falou que às vezes somos ansiosos. Para mim foi ótima essa colocação, às vezes. É. Eu tô sendo bonzinho, né? Qual a fórmula para parar? Que eu só paro, por exemplo, por tudo. É verdade, né? É verdade. Ela acha que para. Pelo menos o cérebro não registra, né? Tá bom, né? O cérebro não registra. Os ansiosos têm esse problema de realmente se anteciparem
o sofrimento, né? A ansiedade é isso, você antecipar acontecimento. Ai, meu Deus, amanhã eu tenho que fazer isso, amanhã eu tenho que fazer aquilo. Ai, será que vai acontecer isso? Ai, meu Deus, se eu fizer isso vai acontecer aquilo, né? Queridos, é exercício. Vocês têm que ordenar para você mesmo, e aí a meditação vai ajudar bastante a adotar a meditação, porque você vai falando para você, nesses momentos, ter mais calma, desacelerar. Porque quem está acelerado? A sua mente, são os corpos, né? Que ativados por você, é claro, pela sua vontade, estão num ritmo que você perdeu o controle. Ansiedade é isso, o emocional está descontrolado. A mente também está forçando e o emocional perdeu o controle. Então, você tem que fazer o trabalho inverso. Você tem que ordenar que ele se realinhe, que ele se acalme. Quem vai fazer isso? Você que é o dono dos veículos. Você que é o comandante, claro, está mandando. O que você mandar, eles fazem. Tanto é que você mandou acelerar e eles aceleraram. E está difícil parar agora. Que nem carro, né? Carro também, você acelera. Se você não brecar, o que acontece? Vai embora, né? Até encontrar um poste, né? Então, por isso que a meditação ajuda muito, tá bom? A meditação. Esses minutinhos de calma com você mesmo vai ajudando a curar as ansiedades. Os psicólogos, os profissionais aconselham isso aí, além dos remedinhos, né? Para desacelerar um pouco, melatonina, essas coisas para dormir. O que eles fazem? Técnicas de meditação, o yoga, eles falam, vai fazer yoga, você não faz yoga. Não aguento ficar naquelas posições. E a gente já dá um explode com o terapeuta. Eu vou ficar naquelas posições esquisitas, não aguento, eu não tenho paciência. Mas a técnica é para você, te auxiliar a adquirir o quê? Paciência com você mesmo. Okay? Ele lá, Serginho Paz. Esse menino que é novo aqui nessa casa, o Serginho é novo. Ele tem uma voz forte, vamos lá. Duas coisas, eu queria compartilhar assim, porque quando eu consigo minimamente fazer alguma meditação, mas assim, os resultados de uma meditação em mim, elas acontecem de uma outra maneira. Tá bem? Que é assim, ao invés de eu ter uma casa mental cheia de pensamentos rodando, eu imponho a minha vontade para trazer um pensamento que eu quero, entendeu? Fixar. Assediado por vários pensamentos, eu falo, não, eu quero pensar nisso, eu quero, e isso, essa concentração, talvez esse foco num determinado tema, às vezes me traz, de fato, essa tranquilidade, a casa fica mais limpa. Organizada. Nesse momento. Outra coisa, segundo observador aí, comentar, é o seguinte, quando você fala da matéria, né, que a gente está na matéria, muito bem colocado, mas me veio uma imagem assim, então, quando a gente está aqui, a gente não pode ficar muito ligado na matéria, a gente tem que ter um olhar para um estado mais espiritualizado. Em contrapartida, na literatura espírita, a gente vê muitos espíritos que estão lá no campo espiritual, no plano espiritual, assim, um pouco mais libertos na matéria, com as mesmas problemáticas de consciência, de matéria, esperando, aí chega um espírito, um outro Caetano de luz lá, e fala assim, ó, você quer cabeça? Não fica com a cabeça nessa matéria, você vai para outra. Aí você chega na outra, até você chegar talvez num estado crítico, você nunca vive de fato a imanência do momento. Isso que eu acho uma coisa assim meio contraditória, até no meio espírita, que assim, claro, a gente não deposita tudo na matéria, mas é aqui que a gente tem que acontecer. Exatamente. O Serginho colocou muito bem. Primeira parte, legal, porque bate com aquilo que eu falei, cada um tem seu método. Então não adianta impor-se métodos. Às vezes você encontra o seu próprio método para conseguir dominar a sua mente, educar a sua mente. O segundo, realmente, não adianta também você viver na matéria sem querer estar na matéria, né? Sem querer exercitar na matéria. Não. O que não pode perder-se de vista é a nossa condição espiritual. Temos consciência que estamos na matéria, precisamos dela e precisamos exercitar na matéria. Só que não podemos perder de vista a nossa origem espiritual, né? É isso que se pede, né? Mas, assim, viver o presente. Não viver no mundo da lua, que nem os aquarianos. Que nem aquariano aí? Os aquarianos que vivem querendo fugir da realidade. Não é isso. Realmente, essa é a consciência. Estou na matéria, preciso dessas lições, mas não posso me apegar à matéria.
Ela não é o meu objetivo fim, é um meio. A matéria é só um meio para eu atingir os meus fins, que é me reprogramar, me reeducar. Perfeito? Aí sim, aí você elimina essa preocupação. Quando você for para o plano espiritual, você vai mais estar tranquilo, que você está atuando numa matéria mais sutil, que você sabe que também é temporário, né? Que você sabe que tem depois você se livra, né, da matéria astral, vai para atuar em matéria mental, mas com mais calma, sem as ansiedades. Você vai vivendo cada tempo, cada momento no seu tempo, mas sabendo que você é um ser destinado ao quê? À luz completa, à luz total. É isso que não podemos perder de vista, sem ansiedades. Ele quer mais um. Estamos em cima do horário, mas vamos lá. Assim, ó, quando eu digo que a gente não pode ficar com esse olhar Muito. somente, porque isso resvala naquela coisa que assim, eu vou fazer o bem para não ir para o inferno. Qualquer inferno, qualquer sentido, Pois é. entendeu? Exato. Você tem que fazer o bem porque você tem que fazer o bem, porque você é teu irmão. Exatamente. Sem imanente a você. Exatamente. É diferente você fazer o bem só porque fala, puta, eu não quero me dar mal. É. Como se você quer barganhar com as leis divinas. Isso não existe. Isso não existe. Tem que se fazer o bem pelo bem. Ok? Não acabar com essa história, eu vou ser bonzinho porque aí eu fujo do inferno, não vou nem para um umbral, não passo nem no purgatório. Isso não existe. É querer barganhar com as leis divinas. E nós já estamos sabendo que isso é impossível. É impossível, querido. Então, o bem pelo bem. Concordo plenamente com você. Fazer o bem pelo bem. Melhorar-se porque é necessário melhorar-se. E conhece o bom espírita pelo esforço que ele faz para melhorar-se. Esforço, tá vendo? Não é para conhecer o espírita aquele que é bonzinho. Não, aquele que se esforça por melhorar. Beleza? Ok. É isso aí. Paz a todos, que Deus nos abençoe. Valeu, Serginho. Tá aqui, ó. Bom, então, mais uma vez, eu convido a todos a refletir. Vamos mais uma vez fechar os nossos olhos. Pensar aqui nos momentos maravilhosos que recebemos, nessa corrente maravilhosa que esteve por esta casa, que ainda permanece aqui. Que possamos dessa forma, Pai, agradecer por tudo de bom que aqui recebemos, pelos simples atos de termos a saúde para caminhar e chegar até esta casa, quando nós sabemos que muitos desses nossos irmãos estão por aí e não podem fazer esse ato simples. Então, nesse momento de agradecimento, o que a gente pode fazer é vibrar por esses irmãos. Vamos vibrar nesse momento pelos irmãos que estão nos hospitais, estão acamados, sofrendo de doença, muito próximos à passagem, pedindo que a espiritualidade maior se aproxime desses irmãos, no sentido de amenizar os seus sofrimentos, de preparar-lhes uma passagem tranquila, pensando também nos nossos irmãos que estão nas ruas, sem abrigo, sem alimento, passando fome, e principalmente o que esses irmãos sentem a falta de amor. Então que a espiritualidade também possa chegar até esses irmãos, dando-lhe amor, carinho, e nós também, em atos simples, podemos chegar a esses irmãos, muitas vezes, acalentando-os, dando o que eles necessitam. Vamos pensar também nos irmãos que estão presos nas penitenciárias, afastados da sociedade, sem julgá-los pelos erros ou crimes que a gente pode dizer que eles cometeram, pensando sempre que eles estão sendo julgados pela lei de Deus e nunca pela lei divina. A lei divina não está ali para julgá-los, para condená-los, mas pensando nesses irmãos também, que a espiritualidade se aproxime deles e que eles usem esse tempo de reclusão para sair dali melhores do que entraram, meu Pai. Então, agradecendo mais uma vez por essa corrente maravilhosa, vamos pedir, Pai, que possamos levar toda essa paz, todo esse amor, toda essa tranquilidade, também junto de nós, quando sairmos dessa casa, para dentro dos nossos lares, tornando a nossa vida, junto à nossa família, mais tranquila, com amor, compreensão e cooperação, assim como nos ensinou o Mestre Jesus, que assim seja. Então, agradeço mais uma vez, peço que quem for participar do trabalho de passe apenas ficar em silêncio, ok? Obrigado.